Graça e paz, meus amados. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno, para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Antes de você dormir, para que você entenda que tudo aqui embaixo existe um propósito. Que tudo quanto nós estamos debaixo da vontade do Senhor, ainda que os nossos olhos sejam demorados, coopera para o nosso bem. E a nossa intervenção, a nossa pressa, não muda os planos de Deus ao nosso respeito, não apressa Deus em fazer. Pelo contrário, se mantivermos obedientes na posição, o tempo de Deus para nós é mais fácil dele chegar do que a gente querer arrumar uma situação para que ele mude a nossa história. Eu vim dizer para você que da parte do Eterno você acredita num Deus provedor, no Jeová Jireh, aquele que um dia disse que lhe daria algo. Alguém que disse para você, um Deus poderoso que estava a cuidar da tua família, que haveria salvação. Que a tua família de fato estaria escrito no livro da verdade. E quando você olha para a cena, quando você olha para o cenário, quando você olha para a vida que você leva, não tem nada a ver com aquilo que o Deus da promessa havia feito. Deus havia tirado Abraão do meio dos caldeus lá de Ur. Tirou ele e disse para ele que faria dele uma grande nação. Até então, legal, muito bom receber uma promessa. Só que para a promessa acontecer, eu preciso ter um preparo. Eu preciso passar por um percurso. Não é simplesmente eu ir lá viver uma promessa. A gente não está roubando nada. Você pode ver que tem gente que quando pega alguma coisa de alguém, ela não paga preço, ela simplesmente vai lá e pega. Então ela não cria uma intimidade com Deus, ela não cria uma responsabilidade sobre aquilo, porque para ela tanto faz como fez. Ela estralou o dedo e caiu no colo dela. Só que quem paga preço, você tem pagado o preço, você sabe o quanto tem doído a sua alma, o quanto tem queimado a tua alma. Você até diz pra ele, pai, age o que houver, mas na hora que a corda começa a apertar, você fala, não, pai, tá doendo. Tá doendo. Só que você precisa acreditar no Eterno, independentemente da situação. O Senhor havia prometido que Abraão seria o pai de uma grande nação. Passaram-se 10 anos depois que ele saiu, foi pra outra terra, ele já era velho, de fato ele era velho. Às vezes a gente olha pra gente e fala, pai, é impossível, eu já tenho idade avançada pra viver isso que eu queria viver quando eu tinha 20 anos. Quando eu comecei a formar minha família, eu queria isso, eu planejei isso, e talvez você mesmo deu um checkmate na sua vida. Talvez você está com medo de viver as promessas de Deus colocando limite. Eu vim dizer pra você que quando você e eu deixamos o inimigo, a provação, o problema roubar a nossa fé, nós perdemos a visão. E o perder a visão traz perigo para dentro do nosso cenário. Abraão, a ponto de Abraão dizer para Deus, peraí. Deus desce e fala com Abraão e anima Abraão que daria um filho. Aí Abraão fala, poxa pai, mas eu já tô velho, Deus. Abraão falava com Deus como você fala com alguém próximo a você. Então Deus conhecia Abraão tão de perto quanto, mais ainda sondava o coraçãozinho daquele homem. Só que Deus havia feito uma promessa para Abraão, dizendo a ele que, olha só no capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas de Gênesis, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, e em visão dizendo, não temas Abraão, sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu passando por isso? Ou seja, eu sou o favor que você precisa, eu sou a mão estendida. Eu sou o galardão por algo que você não está pagando. Ele saiu da terra dele em confiança ao Deus Todo-Poderoso. Galardão nada mais é do que eu ser retribuído por algo que eu fiz. Eu acreditei. Você entende? Eu deixei a voz de Deus falar comigo e confiei. Então Deus vai me dar uma recompensa. Deus ia dar uma recompensa para aquele homem. Só que ele fala para o Senhor, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho e o
o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eu só tenho uma pessoa para deixar tudo que eu tenho, é o meu mordomo. Amém? Por que não também? A gente vai poder abençoar alguém? Não vamos botar fogo na riqueza se a gente pode abençoar alguém. Só que Deus havia feito uma promessa que o herdeiro de Abraão seria alguém gerado por ele, por Sara. Só que o tempo passou. Eu não sei o que Deus disse para você e o tempo passou. A noite já caiu. Hoje já é sábado à noite. Você já está entrando em desespero. Amanhã é domingo, a semana já está aí. Você está olhando para o cenário e não tem nada mudado. Muitos já saíram do deserto. Muitos que estão aqui, que é a nossa família aqui, que é a família de sangue, que é a família da igreja, saíram do deserto. Mas você continua no deserto. E o Senhor então levou ele para fora e disse para ele que ele seria pai de grande nação. Olha as estrelas do céu. Foi animando. É isso que Deus vem fazer comigo e com você. Ele vem nos animar. Só que depois que Deus vira as costas, depois que a gente para de ver esse vídeo, depois que o culto acaba, que a gente vem para casa da gente, a realidade está lá esperando, doida para abater a nossa fé. E Sara então, já vendo que passou muitos anos da promessa, ela disse para Abraão: olha, pega lá Agar, a escrava que nós trouxemos, e deita com ela. Era comum deitar com concubinas, com suas escravas e ter filhos. Era comum. Naquela época, as mulheres que não geravam, elas tinham suas escravas. Assim como Ana, com Penina. Eucana pegou Penina para parir e Ana para amar. Só que Penina não entendia que gerar filhos não traria o coração do homem amado. Tem gente que acha que dar carro, casa, fazer promessas para a pessoa que nos ama vai preencher o coraçãozinho dela. Não vai. Nada preenchia o coração de Eucana, nada preenchia o coração de Abraão. Era Sara quem ele amava. Só que então nascera um filho, colocaram o nome de Ismael. E a vida continua, mas não estava na promessa de Deus. Eu vim dizer para você que não adianta você pegar outro trajeto. Não adianta você querer colocar no meio da história o que Deus não disse para você. Se Deus falou algo para você que seria naquela situação, daquele jeito, você só tem que aguardar. Só que aguardar. Enquanto isso você trabalha, enquanto isso você estuda, enquanto isso você faz uma unha, enquanto você lava uma louça. Só que aquilo que Deus disse que é para você esperar, Ele está dizendo: eu estou trabalhando em você, estou trabalhando do outro lado. Deus trabalha em nós também quando Ele trabalha nas outras pessoas. Todos nós precisamos ser trabalhados. Só que a falta de paciência, ela começa a colocar a nossa fé no chão. No chão. Então entra Ismael na história. Até então tudo bem. Só que não era o que Deus queria. Deus disse para Abraão que haveria de dar um filho. Lá no capítulo 18, o Senhor fala no versículo 14, fala assim, ó: haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti este tempo da vida. E Sara terá um filho. Mas ele deitou com a Agar no capítulo 16. Só que lá Deus, o capítulo à frente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Saraí para Sara. Lá no capítulo 18, os anjos aparecem. E o Senhor fala para ele que haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O tempo determinado darei para ti. Deus estava dizendo: eu não reconheço Ismael como filho da promessa. Ele é teu filho, mas ele não é o filho da promessa que eu declarei. Eu não sei o que entrou no teu caminho. Não foi o que Deus declarou. Deus não vai desamparar algumas coisas que nós trouxemos para o nosso cenário. Se trouxemos algo para o nosso cenário, Deus também não vai punir a pessoa pelo nosso erro. Deus não vai desamparar. Só que o que Deus estava dizendo para Abraão é: Abraão, eu não fiz promessa com você com concubina, com escrava, com vizinha, não.
Eu fiz promessa pra você e pra Sara, você vai ter que esperar. Só que se passaram muitos anos de novo. Abraão já estava velho, 100 anos. 75 anos, Deus me fala que o cara vai gerar. Já é velho, mas eles viviam bastante. Com 100 anos, Abraão veio ter Isaac. Você entende que passou 25 anos? Aí nasce Isaac. Isaac começa a crescer, desmama o menino, aquela coisa todinha de casa. Aí Agar e Ismael começam a colocar a asinha de fora. Porque nós damos legalidades para algumas pessoas colocar a asinha de fora dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa empresa, no nosso ministério. E quando a pessoa começa a colocar asinhas de fora, a gente se sente super incomodado. Mas foi a gente que abriu porta, foi a gente que deu brecha. Foi a gente que saiu contando o que Deus tinha para fazer para nós, quando era para termos ficado calados. Você entende o que eu tô dizendo? Tem coisa que é entre você e Deus, não tem que contar para ninguém. É você e Deus, é Ele que vai prover na tua história. Deus está falando muito conosco nesses dias de deserto. De coisas que vão ficar para trás, de coisas que vão seguir conosco. Aí começou a briga, e aí a Sara, que já não precisava mais de Agar também, que também não vamos passar a mão na cabeça de Sara, as duas estavam erradas. Sara também, que já não aguentava mais, agora não preciso mais dela, agora eu pari. Porque tem gente que é assim, eles só querem a gente no cenário deles até eles começarem a ser reconhecidos, até eles subirem de degrau, até eles alcançarem a bênção que eles querem. Depois que eles conseguem, eles falam, olha, fora da minha casa, nos joga no meio do deserto. Só que Deus não ia desamparar Ismael com Agar. Porque Deus não mandou Sara sair da casa dela e ir lá na tenda permitir que o marido dela deitasse com concubina, com Agar nenhuma, não. Não foi isso que Deus falou? Nós precisamos entender que a maioria dos ventos que trazemos para dentro da nossa casa é porque não sabemos fechar a porta. Não sabemos cortar laço, não sabemos cortar amizade, não sabemos cortar fofoca quando chega no nosso ouvido. Agar precisava ser trabalhada, porque enquanto ela não tinha um menino, ela reconhecia que ela era simplesmente uma escrava. Depois que ela teve um menino, ela começou a subir na sola do sapato e achar que é dona do lugar. Mas Agar não passava de uma escrava, por mais que tivera um filho com o grande Abraão. Ela sempre seria uma escrava. Tem gente que precisa entender que não é porque roubou algo de você e agora aparentemente está dando certo, ela sempre vai ser um ladrão, enquanto estiver com o que é teu. É como eu sempre falo, Jesus nos chamou para ser noiva, Jesus não chamou a gente para ser amante. Porque amante não tem intimidade com Jesus, amante não tem história com Jesus. Não tem como, não pagou preço. Pega Jesus no meio do caminho, faz dele de um pano de fundo, coloca uma Bíblia debaixo do sovaco e acha, não, tem que renúncia, tem preço. Tem coisas que você vai querer fazer e Deus vai falar pra você, alto lá, não quero. Tem coisas que você vai querer falar, Deus vai falar, eita, calma. E tem coisas que você não vai querer falar e vai querer ficar parado, Deus vai mandar você, levanta, vai lá e faz isso. Só que Agar tinha perdido isso. Ela achou que ela começou a mandar na casa. Eu não sei quem acha que começou a mandar naquilo que é teu, mas Deus está dizendo que vai colocar um ponto final. Então a Sara disse, olha, deita essa mulher fora, bota ela para correr, dá linha na pipa. E Abraão entrou em desespero, porque Ismael também era um filho dele, gerado por ele, tinha o sangue dele. E ele orou ao Senhor, e o Senhor disse, olha, Abraão levou o assunto a Deus e esperou a resposta de Deus. Deus vai responder no tempo, na hora que Ele quer. E o Senhor disse para Abraão, pode deixar ela ir embora, porque eu também vou cuidar dele. Eu farei dele, Abraão, uma grande nação, pode ficar em paz. Trocando para miúdo, eu vou arrumar, Abraão. Você veio contar para mim, eu vou arrumar a palhaçada que você fez. Você, Abraão, você, o meu amigo, você, Abraão, o pai na fé, me fazendo umas palhaçadas dessa, dando ouvido para terceiros, mandar dentro da tua casa, Abraão.
colocando no meio do teu ministério, Abraão, o que eu não mandei você pôr, trazendo para dentro do teu cenário, Abraão, aquilo que eu já mandei você tirar. Eu não sei quem é o Abraão aqui que está trazendo coisa que Deus não quer. E Deus tirou, permitiu. E na calada da noite, no escurinho, sabe? Porque quem faz fofoca da gente, quem faz arrumadinho, sempre faz no escurinho. Só que tudo é revelado, porque diante do Pai nada fica em oculto. Pegou um pão, pegou um odre e chispou os dois. A mulher caminhou, chegou no meio do caminho, não tinha mais água, não tinha mais nada para dar para o jovem. Ela colocou o menino debaixo de um pé de uma árvore e do outro lado ela foi bem longe e falou o quê? Eu vou ficar aqui, que esse menino vai morrer para lá. Eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero. Abraão disse que eu deitasse com ele e daria um filho. Então eu achei que eu ia ter espaço. Eu achei que Abraão ia crescer. Eu também podia crescer. Você entende? Porque a gente fala isso. Se fulano crescer, eu cresço. Se fulano abrir ali, eu cresço. Se der certo pra... Mas nem sempre é assim. Nem sempre porque deu certo pra alguém vai dar certo pra você. Podem fechar a porta, mas eu venho dizer pra você, podem fechar a porta. Deus abre cidade ao teu respeito. Deus abriu os olhos de Agar. Quando Agar em desespero, menina em desespero, o Senhor disse para ela, olha Agar, eu ouvi o menino, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dele também. Tem uma fonte ali, Agar. Ela tinha um odre vazio e Deus tinha uma fonte. Eu acho que você não pegou, o que tem na sua mão tá vazio, né? Mas você tem algo na mão, você tem um pouco de fé, você tem um pouco de coragem. É Deus dizendo para você, encha-se da minha presença, que você vai aguentar andar. E Deus fala para ela assim, olha Agar, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai crescer. O menino cresceu com a água da fonte, que Jesus é a minha água e a tua água. É no meio do deserto que ocorre crescimento. O menino cresceu. O menino, Agar arrumou uma esposa para ele. Você entende? O menino virou flecheiro, ou seja, o menino era alguém de guerra, era alguém que sabia o que queria, era alguém de posicionamento. Não cresceu dentro da casa do pai porque não tinha espaço. Nunca haveria espaço para Ismael dentro da casa de Isaac. Isaac seria o herdeiro. Ismael sempre estaria na rabeirinha, sabe? Sempre sendo comandado. Deus está dizendo para você, e eu quero te colocar como líder também. Olha que coisa linda que Deus está dizendo para alguém. Deus fez com que aquele menino crescesse no meio do deserto. O menino cresceu, houve-se povos, você está entendendo? Ele casou, teve família, teve povos, a ponto deles crescerem tanto que a caravana dos ismaelitas que compraram José vieram da linhagem de Ismael. Aí eles compraram José e venderam de fato para os egípcios mesmo, para que pudesse mesmo servir lá dentro, cativo. Mas tudo isso Deus houve um propósito, se encaixou. Eu não sei quem te usou, te jogou pra fora, ou de fato alguém também você ajudou, começou a subir na sola do sapato. Eu não sei que bagunça é essa que você arrumou. A verdade é essa. Eu vejo uma situação que virou, sabe aqueles embolo, sabe? Que é aqueles novelos todo embolado. Eu vejo uma situação muito embolada que você tá falando, meu Deus, é melhor eu sair correndo. Eu vou botar fogo nesse novelo, porque eu não acho a ponta. Deus tá dizendo, pode ficar tranquilo. Você orou, você pediu uma resposta, pode ficar tranquilo que eu vou entrar em ação, vou consertar. Não vai, eu não vou deixar padecer não, porque eu fiz uma promessa. O fato de Deus tirar alguém que tá no caminho da pessoa que você ama, não quer dizer que Deus também... Claro, tem gente que pelo amor, é só Deus quebrando mesmo, porque não se retrata. Mas isso não quer dizer que Deus vai a condenar, que não existe uma salvação para essa pessoa vai se arrepender, ela vai ver que ela vai ver que tá errada. Ela vai chegar e vai falar assim, olha fulano, volta pra tua esposa, volta pra tua casa, volta pro teu esposo, porque eu tô errada. Deus não quer essa vida pra mim não. Não, Deus não quer que eu fique sendo segunda de ninguém não. Deus não quer que eu seja alguém sem identidade, não. Deus me chamou também para eu liderar, para eu ter governo dentro da minha casa.
O que é isso? A esposa tem governo, ela tem o domínio dentro da casa, ela tem domínio sobre os filhos, ela tem domínio sobre tudo aquilo que relaciona dentro de casa. Ela tem a voz do esposo, ela conversa com o esposo vê que dá, o esposo vê que não dá, o esposo protege. É isso que Deus está dizendo para alguém: pode ficar tranquilo que eu vou arrumar essa bagunça. Eu não vou desamparar, mas essa pessoa vai entender que não é para ela viver essa vida. Ela vai se encaixar no mundo dela, no tempo dela, na geração dela. Eu não sei para quem é essa palavra. Eu sei que Deus queimou meu coração com essa palavra. Eu fui a resolver algumas coisas durante o dia e eu passei por um cemitério muito bonito, por sinal. Calmo. E o Espírito Santo de Deus disse: olha, filha, quantas pessoas estão aqui que enterraram sonhos, promessas que não viveram por medo, promessas que não viveram por rebeldia, promessas que não viveram, filha, porque eu tinha um plano e eles saíram pegando tudo quanto é coisa e colocando no meio, desviou os meus planos de sobre ele. Chegou o tempo da partida, filha, e eles não viveram nada, porque emprestaram o ouvido para ouvir fora daquilo que eu mandei. Abraão emprestou o ouvido para Sara. Deus não tinha falado para ele que ele ia ser pai de uma grande nação com uma escrava, era a mulher dele. Se Deus falou que o teu ministério vai crescer com tua esposa e com teus filhos, não precisa ficar pegando ninguém de fora, não. Ah, se fulano não me patrocinar, eu não subo. Ah, se fulano não fizer isso, Deus está dizendo: ei, eu fiz promessa para você. A promessa que eu tenho pro fulano é dele, é outra história, e com você é outra. É isso que Deus está dizendo para alguém aqui. Haja, irmão, o que houver, a palavra de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. O que você e eu não podemos fazer é sair da presença. É não sairmos da presença. Isaac de fato cresceu. Sara, por sua vez, veio a falecer. Abraão, por sua vez, pediu para que o empregado dele fosse buscar uma esposa. Você entende? Rebeca entrou em cena. Abraão casou, teve outros filhos. Você pode ver que tem midianitas, tem tudo quanto é coisa. É tudo linhagem de Abraão com suas concubinas. Virou uma salada, uma mistura. Deve ser por isso que acontece até hoje essas coisas. Se Deus está te deixando no tempo da espera, sozinho, guardado, fique no tempo da espera sozinho, guardado. Custa você esperar um pouco? Ah, custa. A senhora não sabe quantos anos eu estou esperando. Abraão esperou do tempo da promessa, o tempo dele ter Isaac, 25 anos. Com 75 Deus falou. Ele arrumou um aramanhado, aí deu toda aquela confusão, porque Agar grávida foi pro deserto. O anjo apareceu para Agar e falou: volta para dentro da casa da sua senhora, vai se reconciliar, porque não é tempo de você responder, não é tempo de você sair. Para todas as coisas existe um tempo determinado. Quando for tempo de Deus tirar você dessa situação, ou a pessoa que você entregou, Deus vai tirar. Deus vai abrir o olho. O anjo abriu os olhos de Agar para que ela visse uma fonte. Ela não viu. Mas Deus permitiu que o anjo fosse até ela e abrisse os olhos dela ao favor para que ela visse. Deus vai abrir os teus olhos. E ela estava preparada, ela tinha um odre para encher de água. Esteja preparado para se encher da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê, irmã? Para aguentar, porque a tua caminhada é longa. Você não vai parar agora. Isaac tinha toda uma história para viver. Isaac tinha toda uma história para continuar. Isaac também iria ser uma grande nação, porque Deus fez essa promessa, que não iria desampará-lo. Se Deus disse que não ia te desamparar, não importa o vento que vem, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Não é agora que Deus vai falar para você assim: não, eu te deixo. Você deixa Deus, mas Ele não te deixa. Não traga para o cenário aquilo que não é para trazer, porque vai embolar o meio de campo, aí vai demorar mais o cumprimento da tua promessa, vai demorar mais para você alcançar as maravilhas do Senhor. Talvez você vai dizer: mas meu coração tá apertado, irmã, eu passei o dia todo precisando de uma resposta e tudo que eu vejo é contrário daquilo que Deus tem me falado. Eu sei, eu também sou um ser humano, eu também passo por privações, por provações, passo por calúnias, passo por arrumadinhos, passo.
Só que eu não posso ficar parada olhando para o cenário ou tentando trazer para dentro da minha vida coisas que Deus não quer. Eu vou ter que esperar o tempo de Deus. Enquanto isso, a gente faz as outras coisas. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar, Deus não vai te largar. Agora você precisa entender, se Deus prometeu algo para você, vai ser do jeito que Ele prometeu. Ah, mas se eu fizer isso à pressa? Não, se você fizer isso, você vai entrar em desobediência com Deus, aí vai lhe trazer problemas e depois você vai ter que clamar a Deus. Abraão, quando foi deitar com Agar, ele não pediu permissão para Deus, concorda? Ele deitou. Só que quando ele precisou tirar Agar de dentro de casa com Ismael, aí ele foi consultar Deus. Se ele tivesse consultado Deus antes, ele não estaria consultando Deus depois. Se você e eu tivéssemos consultado Deus antes de fazermos algo, nós não precisaríamos consultar depois. Você entende? Aí ele teve que falar, Deus, o que eu faço agora? A mulher não quer a mulher dentro de casa com filho. Você entende? Deus falou, não, pode ir. Só que se ele tivesse sido obediente, ele não tinha metido Agar, não tinha metido Ismael nessa confusão. Por quê? Porque deu ouvido a quem não deveria dar, a própria esposa. Nem sempre a pessoa que está do nosso lado está na visão, está na mesma fé. Por isso que eu falo, Deus falou com você. Fique na posição. Deus chamou Abraão, Abraão estava na beirada da porta da tenda, um calor de matar, igual pior do que esses calor que nós não aguentamos hoje. O Senhor disse para ele. Sara riu, porque Sara pensou, nossa, a gente tem hora que o nervosismo faz a gente rir, porque o nosso cérebro nem entende. Ele entra em transe diante de uma situação, a gente começa a rir, a pessoa fala, você tá rindo por quê? De desespero, o outro chora. E ele perguntou, por que a Sara tá rindo lá atrás da tenda? Você entende? Deus tinha falado com Abraão, é o mesmo caso, Deus falou com quem? Com Adão, deu toda a liderança para Adão. Adão caiu na armadilha de quem? Da mulher. Deveria ter falado, não, Eva, agora quando Deus descer, você vai chegar nele e você vai falar que você comeu. Eu não vou comer. Não posso desobedecer. Abraão tinha que ter falado, não, eu não vou deitar. Eu não vou trazer para dentro do cenário aquilo que Deus não quer que eu traga. Ele disse que era você, Sara, eu vou esperar você abrir essa madre. Se Deus disse que aquele negócio é seu, que aquela situação é sua, e fique no lugar. Você tá querendo trazer coisas pra tua vida pra ver se as outras coisas da sua área andam. Deus manda dizer pra você, não vai andar. Você vai rodar mais tempo na prova. Vai ficar igual o povo no deserto, rodando, rodando, rodando. O que levaria 40 dias, porque era muita gente, muita bagagem. Levaria 40 dias, levou 40 anos. A ponto dos mais velhos não entrarem. Deus dizendo para alguém, eu já te dei a instrução durante a semana toda e hoje você tá querendo fazer coisas que não é para fazer. Agora porque chegou a noite, chegou a solidão, agora porque chegou a noite, bateu o desespero, você não quer fazer, você não quer ficar na posição. Não, eu vou sair por aí, porque Deus não me responde. Eu vou fazer isso, porque Deus não me responde. Deus te responde, só que Ele vai responder no tempo dele, não é no teu tempo. Fica com essa palavra no teu coração nessa noite, para que você durma na direção do Senhor. O que Deus está dizendo para você, fique calmo, eu estou no controle, eu estou chegando, eu vou fazer, eu vou cumprir. Você não sabe se Deus vai cumprir, e se Deus for cumprir nessa madrugada para amanhã? Aí você hoje já toma uma atitude, e aí você vai jogar sua bênção lá na frente. A bênção chega pertinho de você, você chuta ela. E Deus está dizendo, por falta de paciência, vocês trazem problema para vocês. Aí depois entra de novo na tribulação. Fica mais anos e anos colhendo uma coisa que vocês sabiam que não tinha necessidade. Que nós sabíamos que não tinha necessidade. Eu sei que o tempo da espera dói, o tempo da espera machuca, o tempo da espera nos tortura. Eu sei. Também sou um ser humano, levo a palavra do Senhor, tenho autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus, temos, só que o tempo da espera nos machuca, o tempo da espera nos leva a lágrima, e Deus está dizendo, chora no teu quarto calado, chora só para mim,
Conta tudo pra mim, filho. Pode contar, que eu vou estar lá te ouvindo. É melhor que eu te ouça agora do que você tenha que chorar depois pra eu consertar a marmelada que você tá pensando em fazer. Faça a tua oração antes de você dormir. Entrega as suas preocupações, a tua ansiedade na mão do Senhor e aguarda a reviravolta de Deus na tua vida e no teu cenário. Somente creia.